Esse é o segundo e último episódio da série Como Medir a Segurança do Trabalho. No primeiro episódio, a gente falou muito sobre o sentido dos indicadores tipo taxa de frequência, taxa de gravidade, pirâmide de Burt. Se você não viu, clica aqui. E como é que eu poderia dizer isso de um jeito sutil e elegante? A gente jogou merda no ventilador e mostrou quão ineficazes são todas essas taxas. Aí você vai virar pra mim e perguntar, mas então quer dizer que tá tudo errado, a gente tem que jogar tudo fora e fazer de novo. Calma, a gente não é do tipo que quando encontra a vaquinha cheia de carrapato, joga a vaquinha fora para matar o carrapato. A gente prefere atacar o carrapato e deixar a vaquinha viva. A ideia então hoje é pensar como construir indicadores que tenham mais sentido, e para isso nós vamos recorrer à literatura científica, porque como vocês já sabem, tudo que a gente fala e faz aqui no Ergonomia da Atividade é baseado em pesquisa. A gente é contra o culto à ignorância. Para começar a falar do assunto, eu vou utilizar um artigo clássico do Andrew Hopkins, de 1994. Mas peraí, quem é esse Andrew Hopkins que é? Você não viu o primeiro episódio, cara? Clica aqui, ó. E é esse artigo mágico aqui, ó. E ele mostra que tem 3 tipos de indicadores. Indicadores de força de trabalho de gestão, indicadores de segurança do trabalho e de processo, e indicadores proativos e reativos. E os SESMITs devem considerar esses tipos de indicadores para produzir os seus próprios. Existem alguns indicadores que se preocupam somente com o comportamento do operador no final da cadeia produtiva, aquele que cometeu o famoso ato inseguro. São os indicadores chamados de força de trabalho ou operacional. Mas tem também outros indicadores que deveriam ser mais produzidos e geridos, relacionados à ação da gestão sobre a segurança, que são os indicadores chamados de gestão. O problema é que a maior parte das empresas tendem a se concentrar só no indicador operacional, mas isso é muito pobre. O ICSI, que é o Instituto para uma Cultura de Segurança Industrial, mostra que medir comportamento é muito limitado, porque a gente não consegue mudar o comportamento de ninguém só com campanha de conscientização, mostrando os números relacionados àquele problema. Se fosse assim, por exemplo, o médico não fumava. In a nationwide survey, doctors in all branches of medicine were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Segundo o ICSI, um comportamento só é passível de mudança se a gente conseguir alterar as condições da situação de trabalho. São essas condições que aumentam ou diminuem a probabilidade de um comportamento aparecer. O François Danelou, que é uma referência internacional na área de fatores humanos e organizacionais e gestão da segurança, atualmente diretor científico da FONCSI e do ICSI, e que por acaso foi meu orientador de doutorado. Eu vou ter que falar isso, né? Ilustra esses conceitos através de alguns exemplos práticos da nossa vida cotidiana, falando, por exemplo, que se alguém vai numa praia toda suja, a tendência é aquela pessoa continuar deixando a praia suja. Se alguém vai numa praia limpa, a tendência é essa pessoa não jogar lixo na praia. Ou 5 pessoas trancadas num elevador estragado, tem uma tendência maior de aparecer algum comportamento mais bizarro ou agressivo do que essas 5 pessoas numa sala de chá escutando música clássica. Então, na verdade, o que aumenta ou diminui a probabilidade do comportamento aparecer são as condições da situação nas quais essas pessoas estão inseridas. Então é preciso que a gente entenda que a maneira mais eficaz de lidar com os riscos no trabalho não é alterando diretamente o comportamento de ninguém, porque a gente não consegue, mas redesenhando os sistemas de trabalho e desenvolvendo indicadores de gestão, não só operacionais, que possam representar essas situações. O Hopkins já falava isso lá em 1994, num artigo que a gente mostrou, outros pesquisadores falaram também ao longo do tempo, e mais recentemente em 2012, a Ivone Andrade Ferreira publicou uma tese bem legal intitulada Proactive Safety Performance Indicators, lá na Norwegian University of Science and Technology, mostrando os indicadores de gestão que devem ser produzidos e geridos, como porcentagem de força de trabalho que recebeu treinamento de segurança, quantidade de reuniões da CIPA, quantidade de situações de risco que foram sinalizadas e tratadas pela gestão, quantidade de feedbacks dados pela gestão para o corpo operacional,
quantidade de DDS realizados e alguns outros desse mesmo sentido. Você já produziu algum desses tipos de indicadores? O segundo tipo de indicador que deve ser produzido e diferenciado são os indicadores de segurança de trabalho e os indicadores de segurança de processo. Os indicadores de segurança de trabalho são todos aqueles que não têm relação direta com o processo produtivo, como queda da própria altura, pequenas contusões, acidente de trajeto, por exemplo. E os indicadores de processo são todos, como o próprio nome diz, relacionados com as máquinas e equipamentos do processo produtivo. Lá em 1993, numa conferência americana de saúde e segurança do trabalho, um autor chamado Kolpin já questionava os indicadores de segurança, dando exemplo de uma empresa com 2 anos sem acidentes, onde um funcionário escorregou e fraturou um pequeno osso do pé, ou seja, é um indicador de segurança do trabalho, e onde no mesmo local, mas em outro momento, um container caiu durante uma operação. Shit. Ou seja, o indicador de segurança de processo. Este último incidente teve um tremendo potencial de lesão, mas foi dada muito menos atenção do que o escorregão do funcionário. E é exatamente isso que acontece na prática na maior parte das empresas. O nosso querido professor Francisco Duarte, tomador de vinho, lá da COP, da UFRJ, tem vários artigos em plataformas de petróleo sobre a segurança de plataformas, mostrando a necessidade da gestão em se desenvolver indicadores de processo e se concentrar neles para gerar segurança, ao invés de indicadores de segurança do trabalho. E que, apesar disso, muitas vezes a empresa está muito mais preocupada em desenvolver, nas plataformas essencialmente, em desenvolver indicadores mostrando acidentes na hotelaria ou na cozinha, e ao mesmo tempo tem vários problemas de processo sendo negligenciados no campo, como alguns vazamentos e mau uso de algumas máquinas e equipamentos. Ou seja, o foco tá no lugar errado. Isso é tipo a Gisele Bündchen fazendo propaganda de calça jeans que custa mais de 5 mil litros de água cada uma e pedindo para você economizar água fazendo xixi no banho. Eu sou uma pessoa que precisa trabalhar, então me desculpa, mas... Tá cheio de gestor Gisele Bündchen por aí, com foco no lugar errado. E a partir dos anos 2000 começam a aparecer várias pesquisas e artigos mostrando essa diferença entre indicador de segurança de trabalho e indicador de segurança de processo. O Andrew Hale, por exemplo, um pesquisador também muito renomado na área da segurança, que é professor emérito da Delft University of Technology na Holanda, tem um artigo em 2001 que ele mostra que é comum discordar que há pouca ou nenhuma correlação entre a ocorrência de acidentes pessoais e de acidentes de processo. E mais recentemente a Herrera, em 2012, na tese dela, também fala dessa diferença e pontuando, na verdade, que a indústria não compreendeu isso até hoje e que ela continua produzindo indicadores de trabalho ao invés de indicadores de processo e achando que está produzindo segurança. Tanto é que em 2007, o relatório da Comissão Baker, que a gente falou no vídeo anterior, sobre a análise do acidente da refinaria BP no Texas City em 2005, fala com todas as letras que a BP erroneamente interpretou as taxas de acidente pessoal como uma indicação aceitável de acidente de processo nas refinarias americanas. Ou seja, se você não considera a diferença entre indicador de segurança de processo e de trabalho, já tem até grandes catástrofes comprovadamente causadas pela confusão entre esses indicadores. Então está na hora de começar a considerar. E é também por esse motivo que a pirâmide de Bird não funciona, como a gente já falou no episódio anterior. Como misturar dentro do mesmo bojo indicadores de segurança de trabalho e indicadores de segurança de processo e querer encontrar uma relação entre eles? Só o atleticano acredita nisso para ter mais título. Pixi, novamente, lá em 2009, mas mais especificamente no caderno Cultura de Segurança, agora de 2017, fala o seguinte, que uma interpretação errônea das pirâmides de Enrich e de Bird nos conduz a levantar a hipótese de uma proporcionalidade entre os acidentes benignos e os graves, embora isso só seria verdade se os mecanismos causadores em jogo fossem os mesmos nos dois casos. Reduzir a base da pirâmide agindo somente sobre a redução de acidentes benignos ou de trabalho não garante em nada a diminuição no topo. Então a pirâmide de Bird não faz o menor sentido. Não faz sentido misturar acidente de trabalho com acidente de processo. Isso é tipo brasileiro no Japão que quer pedir sushi com creme cheese. Não faz sentido.
Mas você não tem vergonha? Não tenho vergonha porque não tá perdendo a qualidade. Então é preciso que os engenheiros de segurança, os técnicos de segurança produzam indicadores de processo para poder medir a segurança. Por exemplo, número de vazamentos ocorridos na área, número de manutenções a determinada máquina, número de intercorrências no bico injetor da máquina X, número de mangueiras desenroladas na área, como diria o Hopkins lá em 1994, ou seja, indicadores de processo relacionados à segurança que não estejam somente relacionados com as taxas de produção. E por fim, a gente tem os indicadores reativos e os indicadores proativos. O Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente da Holanda produziu em 2012 um relatório excelente sobre produção de indicador, definindo o indicador reativo como aqueles baseados em danos que ultrapassam um certo limiar crítico e que por isso podem ser contados. Enquanto os indicadores proativos são os dados factuais, indicando em que medida em que os indivíduos se desviam de uma situação ideal. Ou seja, os indicadores reativos são indicadores negativos relacionados a danos e perdas. Os indicadores proativos são indicadores positivos relacionados à prevenção e onde situações de perdas ainda não ocorreram. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A Clarice Almeida tem uma dissertação bem legal de mestrado lá na Universidade Federal do Ceará, de 2013, onde ela mostra justamente que, enquanto a maioria dos indicadores utilizados para avaliação da gestão são positivos, tipo lucro, número de clientes ou cota do mercado, só na área de saúde e segurança os indicadores são normalmente negativos, relacionados a dias perdidos, a taxa de frequência de acidente ou taxa de gravidade de acidente. E que isso deve ser mudado dentro do SESMIT para que indicadores proativos comecem a ser produzidos para medir a segurança. Apesar disso, os indicadores reativos são realmente mais famosos. A própria NR4, quando fala de indicador, fala de registro de acidente. E segundo o Pesman e Roger, nesse artigo aqui, existem razões pelas quais os indicadores reativos são populares, e a principal delas é pelo seu caráter incontroverso. Uma vez que o acidente aconteceu, é difícil ter algum espaço para mudança, inclusive na percepção dos indivíduos que se envolveram com aquele acidente ou que analisaram aquele acidente. É a famosa ilusão retrospectiva que a gente já falou nesse episódio aqui, ou melhor, aqui. Já a tese do Marcelo Costella, em 2008, publicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também sobre a questão dos indicadores, mostra as limitações dos indicadores reativos. Por exemplo, medem só as falhas e não o sucesso, oscilam muito aleatoriamente, refletem somente o sucesso das medidas de segurança empreendidas no passado e não no presente, só medem o desempenho individual do trabalhador e não conseguem retratar o desempenho do contexto como um todo. E ele também mostra várias vantagens dos indicadores proativos, no sentido de que esses indicadores promovem uma retroalimentação positiva da segurança do trabalho, eles conseguem aumentar os índices de aprendizagem dos indivíduos e dessa maneira representar de maneira mais fidedigna, as situações reais de trabalho. E nesse mesmo sentido, se a NR4 não contempla indicadores proativos, a BS 8800 sobre sistemas de gestão de saúde e segurança industrial, e lá de 1996, já diz que os indicadores proativos de medição são necessários para monitorar o atendimento com os controles. E além disso, no item monitoração proativa e reativa, mostra escopos e critérios, com vários exemplos de indicadores proativos, como eficácia de treinamento, se uma política de segurança foi adequadamente comunicada e até as percepções do pessoal quanto ao compromisso da gerência em relação à saúde e segurança ocupacional. Outros exemplos seriam a quantidade de problemas solucionados, quantidade de manutenções preventivas ou mesmo a porcentagem de intervenções realizadas com sucesso. A Herrera, por exemplo, na tese dela de 2012, mostra, avaliando helicópteros, mostra a quantidade de helicópteros que conseguiu chegar da maneira que foi planejado. É necessário, portanto, que o SESMIT faça a diferenciação entre esses tipos de indicadores e produza indicadores tanto de força de trabalho quanto de gestão, indicadores tanto de segurança do trabalho quanto de segurança de processo, e indicadores tanto reativos quanto proativos. E além disso, a literatura científica traz outras características que os indicadores devem ter. Por exemplo, o Hopkins, em 1994, fala que é necessário ter uma frequência de medição para que essas taxas sejam estatisticamente significativas. O Hale, em 2009, fala que é necessário ter um planejamento definindo quando, onde e como decidir. Em 2009 também saiu uma série de artigos na revista Safety Science com o nome
Response to Andrew Hopkins, ou resposta ao Andrew Hopkins, a esse artigo de 94, onde vários pesquisadores publicam artigos sobre a produção de indicador e a eficiência desses indicadores, e um deles é a Gutella Growth, e ela mostra que os indicadores normalmente se centram sobre um hipotético conhecimento engessado sobre segurança, e que isso é real. É necessário contemplar as percepções dos indivíduos que vão mudar mesmo entre pessoas mais experientes, e deve ser contemplado isso na produção de indicador. Nesse mesmo sentido, em 2010, a Herrera junto com o Honegel publicam esse artigo aqui que mostra a participação de pilotos de helicóptero e de controladores de voo na produção dos indicadores do campo que eles estavam analisando no momento. Portanto, meus amigos, taxa de frequência, taxa de gravidade, pirâmide de Bird são indicadores, primeiro, reativos, porque só mostram danos que ocorreram no passado, são indicadores operacionais, porque só mostram o comportamento do trabalhador do final da cadeia produtiva, e são indicadores que misturam acidentes de trabalho com acidentes de processo. São indicadores, enfim, produzidos por gestores Gisele Bündchen ou engenheiros Chicó. Então, pessoal, já que lá desde 1994 o Hopkins já fala de tudo isso e as empresas continuam a produzir indicadores falsos e ruins, o canal Ergonomia da Atividade está lançando agora a campanha #Indicadores de Verdade, por indicadores proativos, por indicadores de processo e por indicadores de gestão. Venha fazer parte dessa campanha você também. Então, se a empresa quer produzir uma segurança efetiva com indicadores que de fato reproduzam a realidade, ela vai ter que ralar. Ela vai ter que pensar fora da caixa. Ela vai ter que dançar conforme a música de uma organização que é viva e não engessada no papel. Ela vai ter que cantar afinada com a realidade operacional. E aí, talvez ela perceba que a dança não é só 2 para lá e 2 para cá. Talvez ela descubra que a letra da música é amar é um deserto e os seus temores, e não amarelo é um deserto e os 3 tenores. E talvez ela finalmente perceba que a inteligência é mais importante do que os números mágicos e esdrúxulos da repetição. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar.